Paz do Senhor, tudo bom? Estamos aqui de volta ao canal EBD Núcleo, trimestre novo, revista nova, professor novo. Eu sou o Leco e aqui tá com a gente aqui agora o Rafael Duarte, que é um grande sábio e vai nos ajudar, né, Rafael? Isso mesmo, professor Rafael. E nós estamos na lição de número 2 do trimestre novo, com o tema Rumo à Terra Prometida. Tivemos um pequeno probleminha, não postamos a primeira lição, mas vamos estar interagindo entre as duas lições nessa videoaula, tá? Nos acompanhe e seja abençoado. Amém. Bem, lição de número 2. Vamos lá. Você que tem a revista, vai acompanhando. Lição número 2 tem como tema os preparativos para a conquista. Esse aí é o tema da nossa lição. E o texto do dia está lá em Números capítulo 2, versículo 2, que diz: os filhos de Israel assentaram as suas tendas, cada um debaixo da sua bandeira, segundo as insígnias da casa de seus pais. Ao redor, defronte da tenda da congregação, assentarão as suas tendas. Números capítulo 2, versículo 2. A síntese da lição diz o que, Leco? A síntese diz: o povo de Deus deve viver em unidade, santidade e também deve conhecer suas forças e preparar-se para os embates da vida, sabendo especialmente que a vitória vem do Senhor. O nosso texto bíblico se encontra em Números, capítulo de número 1, versículos de número 1 ao 4, 18 e 19 e 52 e 53. Os israelitas, como nós aprendemos, a primeira lição, né, vai dizer que os israelitas permaneceram no deserto do Sinai após o povo de Israel sair do Egito. E a partir daí o lugar da manifestação de Deus saiu. O lugar da manifestação de Deus saiu do monte e foi para onde? Foi para o deserto, que foi onde Deus se manifestou. E voltou do monte para o deserto. E aí quando nós estamos falando em deserto, já vem uma coisa imediatamente em nossa mente, que é o quê? O próprio livro de Números. Se nós formos recordar a lição número 1 desse trimestre aqui, nós vamos perceber que o livro de Números pode ser chamado até como chamado no deserto. Na própria Bíblia hebraica vai dizer que o livro de Números ele pode ser chamado de no deserto. E por qual motivo, Leco? Porque se você for analisar, e a ideia é essa, que durante esse trimestre nós leiamos o livro de Números, você vai perceber que a história toda se passa em Israel caminhando no deserto. Passa aí o povo de Deus caminhando no deserto. Inclusive isso foi tratado na lição passada. O trabalhar de Deus no deserto. E às vezes nós nos encontramos, Rafael, no deserto, não entendemos os propósitos de Deus. Existem muitos propósitos de Deus no deserto. Quem sabe essa lição, essa revista não seja para despertar você a entender o trabalhar de Deus no deserto que talvez você esteja passando. É o trabalhar de Deus no deserto. Isso mesmo. E quando nós estamos falando no deserto na primeira lição também, você vai aprender que o deserto é um lugar de caminhada, o deserto é um lugar de treinamento e, por fim, o deserto é um lugar de milagres. Então, que esta lição seja um lugar em que você vai conhecer o deserto melhor. Porque, como dizem, Leco, o deserto, ele é sim a faculdade e a universidade divina para preparar os seus filhos. Perfeito, Rafael. Jesus esteve no deserto, João Batista esteve no deserto, Elias esteve no deserto. E eu digo que, usando a palavra de um sábio homem de Deus, Rafael, que diz que os grandes homens de Deus passaram por grandes provações, não se preocupe com o deserto que você passa. É a mão de Deus operando, mudando, ensinando alguma coisa para nós. Amém? Amém. Veja só, e falando, dando essa pincelada na primeira lição, já pegando aqui o engate para a nossa segunda lição, nós vamos aprender agora na nossa nova lição um ponto importante, é que o tabernáculo ele foi erguido. Na verdade, o tabernáculo foi erguido e após um mês do tabernáculo sendo erguido, o Senhor chamou Moisés e Arão. Deus chamou Moisés e Arão para que Moisés e Arão pudessem e fizessem com que chamassem um líder de cada tribo. E esse líder de cada tribo ele estaria responsável por fazer a contagem dos filhos que estavam prontos para a guerra. Isto é, as pessoas que tinham 20 anos para cima eram as pessoas aptas para a guerra. É claro, do sexo masculino. Detalhe, essas pessoas que foram designadas por Deus
com a orientação divina. Moisés, a Bíblia diz que Deus denominou nominalmente cada líder. E esse texto, essa referência está lá, em Números, capítulo 1, versículo 5 ao versículo 15. Você vai lá ver que cada líder de cada tribo foi nomeado nominalmente, cada nome especialmente foi apontado pelo Senhor Deus. Um ponto importante aí. E após essa declaração, Deus ele vai declarar: essas pessoas vão ser os príncipes das tribos de seus pais. Números capítulo 1, versículo 16. Primeiro tópico, vamos lá começar. Primeiro tópico, criando a ordem social, primeiro tópico. E o primeiro subtópico deste tópico é o censo para a guerra. Olha aí, o livro de Números começa com o Senhor determinando a contagem dos israelitas aptos para a guerra. Expressão repetida várias vezes em Números capítulo 1. Repetida várias vezes, quantas vezes? 15 vezes. Você vai ver o capítulo 1 de Números. Essa expressão é usada por Deus, usada por Moisés 15 vezes. Tudo bem. O Senhor estava revelando assim que haveria guerras, pois os inimigos continuariam colocando os obstáculos ao projeto de Deus. Pois bem, após Deus chamar o povo de Israel, uma coisa interessante nós notarmos, que mesmo com a promessa de Deus, olha a promessa divina, Gênesis capítulo 22, versículo 17. Olha que a promessa diz: a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Veja só, isso é uma promessa que se conta lá em Gênesis capítulo 22. Gênesis 22? E Gênesis 22 não é quando Abraão vai levar Isaac para o sacrifício? É esse texto exatamente. A partir daí, Deus faz uma promessa. Que promessa é essa? Que a semente de Abraão possuiria a porta dos seus inimigos. Mas veja só, mesmo com essa promessa, haveria algo necessário que o povo de Israel fizesse. O que era isso? Era obedecer. Uma chave para o sucesso: obediência. É bom a gente ressaltar isso, porque Deus ele é um Deus que sempre estabeleceu parâmetros, sempre estabeleceu limites, ordenanças para o seu povo, e nós precisamos estar debaixo de obediência, porque obediência é parâmetro, como o Rafael já falou, de bênção, de conquistas, né? Uma coisa, eles poderiam fazer de tudo, mas uma coisa que eles não poderiam fazer, o povo de Israel, eles não poderiam ficar parados. Ficar parado, meu amigo, é pedir para ser ultrapassado. E quem pede para ser ultrapassado é aquele que não quer receber as bênçãos divinas, não quer receber as promessas divinas para a sua vida. Então, que possamos tomar este exemplo que o povo de Israel fez, que é mesmo apesar das dificuldades, prosseguir na caminhada, porque a bênção vem, ela vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus. Censo sem discriminação. O censo sem discriminação fala da contagem dos homens, independente de quem eles sejam, mas que todos fossem contados nas suas tribos, conforme eles estavam instalados em ambas as tribos. E o Senhor queria que eles se credenciassem, que assumissem posição de guerreiros, que fossem distinguidos, que fossem estabelecidos, que fossem reconhecidos, vistos como guerreiros. Porque a caminhada ali, o deserto, era isso. Era para eles enfrentarem povos, para que eles vencessem, para que eles fossem à guerra. Então esse censo é como uma espécie de chamada, Rafael, para a guerra, para a batalha. Então era necessário que eles fossem contados, que eles fossem anotados. E o autor diz aqui que Deus usaria a todos que se dispusessem a lutar. Todos que estavam ali estavam inclusos, Rafael, na chamada para a guerra, na chamada para a batalha, para a conquista. A conquista ele ia chegar, mas todos estariam inclusos no projeto. Isso é muito lindo, porque sempre que nós formos chamados por Deus, a ênfase vai ser é que nós temos que ser chamados para trabalhar. Ninguém foi salvo por Cristo, ninguém tornou-se nova criatura para sentar no banco e olhar tudo acontecer. Não. Você foi chamado por Deus para a salvação, sim, mas também para a sua obra. Nós vemos a parábola aqui em Mateus capítulo 25, dos versículos 14 ao 30,
que diz que certo homem, ele vai aos seus trabalhadores, quando ele chama, ele dá um 3 talentos, a outra ele dá 2 talentos e a outra ele dá 1 talento, mas todos recebem um talento para granjear, para trabalhar. Igualmente, Rafael, eu destaquei aqui em Mateus capítulo 20 também, que conta a parábola de um homem que está buscando pessoas para trabalharem em sua vinha, e ele vai e busca uns mais cedo, outros mais tarde, outros bem mais tarde, mas todos são chamados para trabalhar. E detalhe, no final do dia do expediente, todos recebem pagamento da mesma maneira. Ou seja, o que nós estamos falando é que todos nós somos chamados para estar diante de Deus, é para nós trabalharmos. Alguns têm mais responsabilidades, outros têm um pouco menos responsabilidade, mas todos têm o mesmo valor diante de Deus e todos temos que trabalhar para Deus. Para concluir, é um princípio bíblico que toda pessoa nascida de novo, ela torna-se um instrumento nas mãos de Deus. Paulo vai dizer que quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E quando nós viemos para Cristo, quando Cristo nos chama, quando nós aceitamos a Cristo, ou somos aceitos por Ele, Ele nos faz nova criatura e tudo se faz novo. Essa novidade, dentro do contexto que nós estamos falando, é serviço para Ele. Ele nos chamou para trabalharmos em Sua obra, independente de quem nós sejamos, temos que estar servindo a Ele. Terceiro subtópico, senso organizacional. Leco, uma pergunta difícil, Leco. Eita, uma pergunta difícil. Onde é que ficava o tabernáculo no acampamento? Qual era a posição? E agora, mano? E agora? Uma pergunta difícil. Opção. Opção, na frente, atrás, direita, esquerda ou no centro do acampamento? Eu vou chutar, eu acho que é no centro. É no centro? Acertou, miserável. Acertou, miserável. Muito bem, ficou no centro. Aí uma pergunta que surge é, tá, o tabernáculo ficou no centro, mas o que ficava na frente? O que ficava atrás? O que ficava do lado esquerdo? Do lado direito? O que ficava? Aí surge um ponto importante. As 12 tribos de Israel. As 12 tribos de Israel foram divididas. 3 na frente, 3 atrás, 3 na esquerda e 3 na direita. As tribos foram divididas em grupo de 3. 3, 6, 9, 12. Diante dessa organização divina, uma coisa que me chama bastante atenção, que como é impressionante como Deus é um Deus detalhista. Além de ele ser um Deus detalhista, ele é um Deus organizado. Deus não é um Deus bagunçado. Aliás, uma própria recomendação do apóstolo Paulo, ele fala, passar tudo com ordem e decência. É interessante, Rafael, que até quando Deus ele vai criar tudo lá em Gênesis, ele separa cada dia uma coisa e deixa até um dia para descansar, dando ênfase à organização de Deus. Tópico de número 2, construindo a identidade nacional. E o subtópico primeiro é senso de pertencimento. Senso de pertencimento. O que significa isso? Ao analisar a determinação divina nos primeiros capítulos de Números, observa-se que Deus mostrou interesse com o senso de pertencimento social dos hebreus. O senso de pertencimento deveria nortear a todos. Um versículo, Leco, que traz essa ideia de senso de pertencimento é o versículo que está em Números capítulo 2, versículo 2, que diz assim: junto ao seu estandarte, segundo as insígnias da casa de seus pais. Leco, e o que é estandarte? Eu vou dizer, estandarte é um tipo de bandeira bordada. E o que é insígnias? Insígnias é um sinal distintivo, insígnia é um símbolo, é um emblema, uma divisa. Isto é, que tanto os estandartes quanto as insígnias eram alguns objetos que davam identificação para cada tribo. Por exemplo, a tribo de Manassés tinha sua identificação, tinha sua bandeira, tinha sua insígnia. A tribo de Naftali também tinha uma outra bandeira, também tinha uma outra insígnia. E cada tribo tinha a sua identificação. E para que isso servia? Para criar dentro do povo de Israel, para criar dentro das tribos de Israel um senso de pertencimento, um senso de que eles pertencem ao reino de Deus, de que eles pertencem ao propósito divino. É para isso que servia. Aí surge um ponto interessante, Leco, é que às vezes nós nos questionamos que existem hoje muitos
hoje existem muitos, até mesmo dentro da igreja, que é isso que nos deixa bastante triste, é que muitos de nós hoje perdemos o senso de pertencimento. Veja só, muitos de nós, né, por exemplo, perdemos o senso de pertencer a uma comunidade religiosa. Perdemos o senso de uma comunidade em si. Perdemos, e talvez um dos pontos mais importantes, perdemos o senso familiar. Às vezes nós perdemos esse senso de que nós pertencemos a uma família, de que nós pertencemos a alguma ordem religiosa. Às vezes é até uma questão ministerial, a pessoa esquece que ela tem um chamado, um senso de ministério. Posso dizer isso também, Rafael? Pode. E essa situação vai bater de frente, porque muitas vezes, Leco, eu vou deixar de ir para a igreja. Sabe por quê? Porque eu não obedeço meu pastor, eu não obedeço meu guia, eu não obedeço ao meu líder. Aliás, o próprio escritor de Hebreus, no capítulo 3, se eu não me engano, ele fala: sede submisso a vossos guias. Em algumas traduções, sede submisso aos vossos pastores. Então, hoje, muitos de nós temos perdido esse senso de pertencimento a uma comunidade religiosa, perdemos ao senso familiar. Não participo desta família, não. E nós temos muitas vezes essa ideia. Mas Deus não. Rafael, só para ampliar a reflexão, Paulo ele fala em Efésios que quando nós nos entregamos a Cristo, nós somos selados. O Espírito Santo deixa uma marca, um selo em nós. Que nós aprendemos no trimestre passado que esse não é o revestimento de poder, mas um selo que identifica-nos. Que inclusive na cultura antiga eles usavam isso para identificar alguém pertencente a algo. Então esse selo que o Espírito Santo deixa em nós vai dizer que nós também temos uma comunidade que é espiritual, que é de Deus. Por isso que crente tem que andar igual crente tem que agir igual crente, porque nós temos uma naturalidade, nós pertencemos a um Deus. Né, Rafael? Justamente. E a vida no acampamento. A vida no acampamento, lá no povo de Israel, do tabernáculo no centro, e as demais tribos ao redor do tabernáculo, todo este acampamento, ela deveria ser, toda a vida comunitária deveria ser feita de uma maneira especial, que era feita de uma maneira em unidade, era uma coisa que deveria viver em união. E é por isso que o próprio Deus ele já tinha deixado há um tempo atrás, há alguns dias atrás, melhor dizendo, em Levíticos capítulo 19, versículo 18, que diz assim: amarás o teu próximo como a ti mesmo, eu sou o Senhor. É uma recomendação divina. Isto é, cada clã, cada tribo era responsável por amar o próximo, cada tribo era responsável por cuidar do próximo. E aí isso vai nos trazer uma lembrança do que o próprio apóstolo Paulo escreveu em Gálatas capítulo 6, versículo 10, que diz que nós devemos fazer o bem a todos, e principalmente ao doméstico da fé. Ei, muitos de nós temos esquecido desse ponto aí, ó. Fazemos bem somente aos que estão próximos da gente, mas às vezes nos esquecemos daqueles que muitas vezes são, entre aspas, esquecidos, mas que também são muito importantes. Então, crente, ele vive em união, crente, ele vive em unidade de fé, crente, ele vive desta maneira para quê? Para que ele possa pertencer a alguém, e esse alguém é o nosso Deus Todo-Poderoso. É muito interessante, porque Deus ele sempre esteve olhando a quem estava em volta da comunidade. Que quando Tiago, no seu livro, fala a respeito da religião e diz que a religião, por uma coisa, consiste em visitar os órfãos e as viúvas nas suas necessidades e abster-se puro do mal. É interessante porque isso, sempre Deus vai estar olhando em volta. Um cristianismo, um crente que só está olhando para si, realmente não entendeu o projeto divino. Deus é alguém que se preocupa com ambos, com uma comunidade. Lembra? Somos um. João 17, na oração sacerdotal, Cristo ele pede ao Deus e diz: como eu e o Pai somos um, que vocês também sejam um. É um corpo, temos que estar em unidade, ajustados um ao outro. O senso de serviço. O povo de Israel sempre esteve em serviço. No Egito eles estavam trabalhando, mesmo que escravos por Faraó, mas eles estavam em serviço. Eles iriam continuar fazendo isso. Só que agora Deus ele estava trazendo outro parâmetro para esse serviço, que era ambos se ajudando. Apesar das tribos serem separadas em unidade, Rafael, serem organizadas, mas a ideia era que ambos não poderiam se esquecer. Eu estou na minha comunidade, mas estou me preocupando com a tribo ao lado, com a tribo à frente,
com a tribo atrás. Então sempre Deus ele vai estar frisando isso. Nós vemos que no livro de Gênesis, Deus ele perde a comunhão com Deus. No livro de Êxodo é como se ele recuperasse, é como se ele reencontrasse o caminho da comunhão. O livro de Levíticos é o homem sendo ensinado a respeito da verdadeira adoração, da santidade. E a gente costuma dizer, quando eles estão saindo do Egito, eles têm que se tornar-se santos. Então, o livro de Levíticos trata isso, sobre a santidade ao Senhor. Já o livro de Números, o povo é ensinado a servir, o povo é ensinado a obedecer, o povo é ensinado a estar debaixo do comando divino. Eu não posso servir sem antes obedecer. É interessante, Rafael, que tem pessoas, tinha aquele grupo de pessoas chamadas os desigrejados, que acharam que estar em uma comunidade cristã não é necessário. Eles querem servir, mas sem obedecer. Isso não é um princípio bíblico. Deus nos chama a estarmos debaixo de ordenanças, de autoridades. A Bíblia é cheia disso. Então, este senso trata de serviço. O povo ele precisava entender que eles precisavam servir ao Senhor e ao próximo. Aliás, nós fomos chamados para isso. É o que Paulo escreve lá em Romanos, capítulo de número 13, e o versículo de número 10. O povo devia aprender a servir um ao outro em amor. É o que Paulo escreve aos Romanos, capítulo 13, versículo 10. O amor não pratica o mal contra o próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então, se nós estamos em serviço diante de Deus, nós temos que entender que servir ao meu próximo é um ato de amor diante de Deus. Então, esse é o senso de serviço. Isso mesmo. E é interessante, Léo, que nós devemos pensar também que naquela época, enquanto o povo de Israel estava sob o jugo dos egípcios, eles estavam acostumados a servir por obrigação. Ah, não. Mas agora a recomendação divina é: vocês vão me servir por amor. É a própria recomendação do próprio Deus para o povo de Israel a partir de então. Pois bem, ainda há pouco nós falamos, Leco, que as 12 tribos elas foram divididas em grupo de 3, 6, 9, 12, ao redor do tabernáculo. Certo? Certo. Pois bem, mas aí fica uma pergunta: e a tribo de Levi? A tribo de Levi ela ficou preocupada com o serviço e com a adoração dentro do santuário. Aí talvez nós podemos nos perguntar: poxa, que bom! Quer dizer que a tribo de Levi pegou o que é mais fácil. Enquanto as outras tribos estavam preocupadas em guerrear, estavam preocupadas em fazer a contagem para a guerra, a tribo de Levi só estava lá, quieta na sua, adorando e cuidando do templo. Aí nós podemos pensar: poxa, isso daí criou uma grande confusão naquela época. Por incrível que pareça, a resposta é não. Muito pelo contrário. Em Números capítulo 8, versículo 20 diz que conforme tudo que o Senhor ordenara a Moisés acerca dos levitas, assim os filhos de Israel desfizeram. Ou seja, o povo de Israel aceitou de maneira passiva de que a tribo de Levi estava somente preocupada com a adoração e o serviço dentro do templo. É interessante, Rafael, que era uma ordenança de Deus que existisse um tabernáculo. Êxodo capítulo 25, versículo 8, Deus diz: preparem um tabernáculo para mim, para que eu esteja diante de vocês. Então, a existência do tabernáculo ali no meio da tribo era a própria presença de Deus estando ali no meio do povo. Então, os israelitas, tementes que eles eram, mesmo que às vezes se rebelassem, eles entendiam que aquele tabernáculo ali era a presença de Deus no meio deles, e por isso não questionavam a estadia dos levitas ali. Tópico 3. Cuidando da vida espiritual. Sobre o tópico 1 do tópico 3 diz: a importância dos levitas. Como já fora mencionado um pouco a respeito dos levitas, o Rafael já deu uma pincelada aqui, eles estavam responsáveis de cuidar do tabernáculo, de cuidar da adoração. E o autor ele deixa aqui que em Números capítulo 3, versículos do 11 ao 12, ele diz que os levitas a escolha dos levitas era de Deus. Deus havia escolhido os levitas para algo específico. Ele deixa aqui que também estava ligado, a gente só associa a escolha dos levitas, Rafael, ao louvor. Eles eram responsáveis pelo louvor, sim, mas não era só essa a missão deles. Eles eram responsáveis pela manutenção do templo, por preparar o tabernáculo, para que posteriormente os sacerdotes estivessem lá sacrificando
E o sacrifício era a adoração do povo subindo. Então a importância que os levitas tinham era essencial. Então, o que acontece aqui? Os levitas cuidam do templo, do tabernáculo, os sacerdotes vêm sacrificar e Deus é glorificado. Quando nós estamos falando sobre organização, podemos afirmar que é uma simbologia do Novo Testamento em cima do Antigo. Por exemplo, no Antigo Testamento, Leco, quem era que estava preocupado com o serviço? Levita. E quem é que estava acostumado em sacrificar? Sacerdote. E quando nós vamos para o Novo Testamento, a ideia é mais ou menos parecida. Quem é que está preocupado em fazer o serviço? Os diáconos. Os diáconos. E quem é que está preocupado com a questão da perseverança na fé, com a questão da perseverança na oração e na leitura da palavra? Os pastores. É interessante também que os levitas, que o ato do tabernáculo está ali em sacrifício sempre, é a adoração contínua. Eles são responsáveis também por isso. Junto dos sacerdotes, Deus era glorificado e a presença de Deus pairava no meio do seu povo. Segundo subtópico, vida espiritual no centro. Leco, uma pergunta fácil de novo. A mesma pergunta. Qual é a posição do tabernáculo no acampamento dos hebreus? No centro. Exatamente. Então aí vem uma ideia. O tabernáculo representa o que mesmo? Para o povo de Israel? A presença de Deus. Exatamente. A presença de Deus deve estar no centro de todo o arraial judaico. Isso nos traz à mente o quê? Que a vida espiritual deve estar no centro das nossas vidas. Portanto, o Senhor estava mostrando ao povo que a vida espiritual é mais importante do que o preparo para a guerra, é muito mais importante do que a sua força, é muito mais importante do que qualquer outra coisa que possamos fazer. Mas a primeira recomendação divina é: coloquem a vida espiritual de vocês no centro, porque só assim vocês obterão a vitória. Para frisar isso, foi o que Cristo nos deixou no capítulo 6, versículo 33 de Mateus. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Deus está pronto a nos completar, mas temos que entender que Ele precisa ser o centro. Ele precisa ser prioridade. Que nesse momento você reflita e coloque, deixe Jesus ser o centro de sua vida. Tópico 3. Vivendo para servir. Quando os filhos de Israel saíram do Egito, eles não tinham uma regra a seguir, né? Todavia, agora o Senhor estava dando a eles uma regra a seguir. E a partir daí é o que nós dizemos é o nascedouro, é o início da cosmovisão cristã judaica. Considerações finais, Rafael. Pois bem, para finalizar agora de vez, uma pergunta, Leco, para nós encaminhando. O Senhor tinha chamado o seu povo do Egito? Sim. Sim? O Senhor tinha ensinado ao povo a caminhar e estava ensinando a como eles deveriam obedecer à sua lei? Sim. O Senhor Deus tinha dado mantimento para o seu povo? Sim. Todavia, quanto mais Deus atraiu o seu povo, mais eles iam da sua face. Referência, Osés capítulo 11, verso 4. Osés capítulo 11, versículo de número 4, que diz: Atraiu-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas e me inclinei para dar-lhes de comer. Esse é o nosso Deus. E, pessoal, muito obrigado pela companhia de vocês. Finalizamos mais uma lição, lição de número 2 da Revista Nova. Nós queremos contar com vocês nesse trimestre. Participe conosco, compartilhe nosso vídeo, deixe o seu like, faça o seu comentário. E vamos que a EBD Núcleo voltou com tudo, é um momento novo, né, Rafael? Rafael tá com a gente agora. Exatamente, estamos com uma equipe nova para gravarmos vídeos, não somente da classe de jovens, mas também de umas outras duas classes, é isso, Leco? Exatamente. Então é isso aí, deixe seu like, compartilhe, sempre nos dê apoio para que as coisas de Deus possam ser cumpridas na minha vida e na sua vida. Amém. Até o próximo vídeo.